Globo, que é Globo Rural, passou no Globo Rural essa reportagem. Eles fazem de maneira artificial como que fala, gente? Do corpo. Inseminação artificial eles fazem. Lá as porquinhas ficam todas separadinhas, aí eles vão lá, fazem a inseminação. Aí elas de repente engravidam, né? Aí elas ficam grávidas, vão para um lugar lá onde elas passam aquele período de gravidez. E aí depois tem o momento que ela nasce, os filhotes. Gente, eles usam até uma parte da Bíblia pra falar que aquilo era tipo normal, que aquilo era lindo do nascimento. Falei, gente, enfim. A propaganda é a alma do negócio. Isso. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre a banalização. Quer dizer, não tem nenhuma coisa natural, o bicho não tem nem mais o direito de ter uma coisa natural, como era na roça, por exemplo, entendeu? Na roça era diferente, porque o bicho pelo menos ficava lá no pasto, ficava no... A consciência, o bicho era batido. Inclusive tem hoje, não na venda. Se o frango lá se estragar, que se dane, importante. Lembra aquele filme que você jogou lá? Comida, faz uns 4 ou 5 anos, aquele filme que você botou lá no terraço, que fala justamente sobre isso, como a indústria hoje acontece com os animais, sendo que transformou os seres humanos nesse sistema. Exemplo, seres humanos se alimentando de alimentos que sendo produzidos dos próprios seres humanos. Okay. Sabe que filme é esse que você botou? Há muito tempo você pegou até a televisão, botou lá, esqueci do nome. Era uma pessoa clonada, são seres humanos clonados, que aí se alimentam dos seus próprios corpos, né? Enfim. Sendo que teve uma que teve um choque de consciência e começou a enxergar tudo. É um filme? Faz muito tempo. Que a gente viu na casa do Felipe? Você lembra disso? Claro, eu lembro. A Viagem. A Viagem? É esse filme? A Viagem? A Viagem é com Tom Hanks. Com Tom Hanks. Mas não lembro dessa parte aí, não. É um filme grande uma pra parte caramba. futurista. Isso. Quando chega numa... Aí no final chega um lobo. Aquela história do lobo. Que na verdade eles fizeram como um retrato de inúmeras épocas. Isso. Através do tempo, e como que a mentalidade do que seja bondade, do que seja maldade, né, ela está presente em todos os tempos, né? Independente são forças forças presentes na atuação. Alguém pode dar um jeito desse gato? Meu Deus do céu, sai daí. Isso aí ia acontecer. Vai tomar cuidado com a jarra. A culpa é da Vânia. A culpa desiste de trazer. Agora acabou. Agora eu vou te dar um Rivotril que tá na minha bolsa. E aí veio o coronavírus, né, como uma forma... eu fico lá pedindo a misericórdia. A BBC esses dias gravou, postou, né, no site da BBC imagens e som de inúmeras pessoas à noite na cidade que está em quarentena, né, 11 milhões de pessoas em quarentena, a província, e chega à noite e fica todo mundo gritando na janela e cantando, dando palavras de ânimo para não desanimar, porque o pessoal está entrando numa bateria de paranoia, de depressão. Imagina, cortou todos os meios de transporte, fechou a cidade, ninguém entra e ninguém sai. A cidade foi isso. Como é que é a forma de contaminação? É no toque? Isso ainda está um pouco... Não, agora, ele é um vírus parecido com a tuberculose. Eu acho que se você Então a espirrar... gente tem que usar a máscara máscara de tuberculose. E eles estão todos fechados lá e ainda não há um plano de contingência para tentar, simplesmente trancaram eles lá e... tem uma cidade desse com uma população equivalente a São Paulo, né? 11 milhões de pessoas, eles estão fechados lá. Fadado a morrer ali, né?
Até ter um plano de contingência para conseguir lidar Com contaminação. Uma vacina, até Panela de pressão, né? Não, meu vizinho falou, sabe o que meu vizinho acha que eles jogaram esse vírus no ar porque lá tem muita gente, por lá tem 1 milhão de pessoas, eu acho que é para matar mesmo. Vocês acreditam nisso? Minha mulher Eu acho isso relativo, porque... É muito teoria da conspiração. O proveito desse quantitativo numérico, inclusive, é a razão de ela balançar a economia global, minha amiga. É com essa mão de obra barata, é com esse quantitativo exorbitante. A China é muito importante. Tá chovendo? Vaninha! Quando eu e o Marcão, a gente sai ensaiando, né? Então eu não vejo, eu vejo isso como um efeito colateral mesmo. Você acha que é provisório das duas? Assim como também eu não consigo deixar de ver o câncer aqui no Ocidente sendo o mesmo resultado. O câncer aqui no Ocidente é proporcional ao coronavírus ali na China. Porque o câncer, para mim, ele é muito reflexo da nossa alimentação. Né? Muito reflexo da nossa alimentação. E não deixa de ser um retorno da natureza em relação ao que a gente faz com ela. Entendeu? Cada qual ao seu próprio modo e da sua própria maneira vai tendo um retorno, né? Da maneira agressiva, como banaliza a vida, como faz as coisas, né? Como força a barra, como vive de maneira alienada, dissociada, né? De uma coisa e de outra, de que o que você está comendo ali não foi só uma coisa que você pediu no iFood, aquilo veio de algum lugar, né? Aquilo dali saiu de algum ser vivo, né? E você começar a desenvolver a gravidade dessa consciência com uma sensibilidade que não precisa descambar para uma paranoia, né? Porque aí eu vejo essa devoção, essa devoção cristã do cristianismo, que é o sentimento de culpa sem cruz. Sentimento de culpa sem cruz vai gerar algum tipo de devoção extrema, como forma do sujeito. Eu vi vários debates, eu lembro de um falando assim, eu não vejo pessoas que comem carne. Entendeu? É nesse nível. Eu não, sabe, quem come carne não entra na minha casa. Umas coisas assim. Aí começa esse apartheid, né? Aí já viola até aquela oração de Jesus, né? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Não tem como a gente se destacar desse mundo presente. Aí já entra uma leitura que aí você vê muito mais mecanismos inconscientes de promoção da própria redenção, pela via do esforço e da radicalização de certos comportamentos. Né? E aí só muda a roupagem. Pode ser fanatismo, pode ser religioso, pode ser voltado para alimento, pode ser para a área que for. Vai estar sempre descambando para a mesma direção. Né? Mas agora... Isso é muito complexo, cara. Você Não, e essa vai gerar um debate muito grande. Nós somos vítimas da nossa própria mão. Aí o cara fala, eu sou vegetariano. Beleza, tá, mas você produz o alimento? Não. Então você está sujeito à ganância dos outros, cara. Não, mas só como orgânico, tá, mas tu comprou de quem? Tu sabe se realmente é orgânico? Hoje é tudo mercado. Você tá Entendeu? no mercado lá, Então, eu acho que você, ou você volta pro extrativismo de você mesmo produzir o teu alimento, aí tudo bem, eu estou produzindo, eu estou vendo, porque senão... você está sujeito ao mercado. É igual o Paulo, a discussão de Paulo, né? Entendeu? Você não discussão de come carne ou não come carne? Então, eu tô falando, é uma discussão que é antiga. Eu acho que o Paulo falava sobre isso. Não, começou como legume. Quando a gente compra um alface aí, cara, alface que está amargando, cara. Tanta brasileira, a gente não come pouquíssimas vegetais brasileiros, a gente nem conhece. A referência que vocês estavam falando, a gente iria para Romanos 14. Para Romanos 14. E aí, gente boa do Instagram, quem
não pegar agora nosso mano Guto, ó, tá ali já mandando tudinho ali, ó. Tá filmando tudo e depois vai estar lá no nosso canal do YouTube a mensagem. Se o áudio não estiver bom, don't worry, be happy. Estamos fazendo o melhor que podemos. Daqui a pouco o celular vai estar quase no meu colo para a gente conseguir um áudio adequado, mas vamos do jeito que dá. Eu agora comprei até um headphone com Bluetooth. E aí de repente deve até melhorar o áudio, né? Não sei se conecta o áudio para esse tipo de coisa. Bom é se você tivesse um microfone de lapela. É algo que eu estou pensando em adquirir futuramente. Porque aí não precisa nem estar próximo, muito próximo a você. Só vai ter um fiozinho aí atravessando. Porque existe também sem fio, só que sem fio é um pouquinho mais caro. Só um pouquinho, né? Uns 2, 3 mil reais. Microfone de lapela sem fio. Porque você pode uma bateria atrás, igual que tem no estúdio de TV. Não é possível. Minha gente, o Romanos capítulo 14 diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Gente, quanto mais débil na fé, mais preso à opinião o sujeito será. Porque a opinião será necessária para, de alguma forma, balizar as emoções daquele sujeito. Portanto, em não havendo fé para crer, é até perigoso você destruir a opinião da pessoa. Porque se você destrói a opinião da pessoa, isso é um gesto, inclusive, egoísta, na direção de você tirar o chão da pessoa e aí depois, o que coloca no lugar? O que você pode fazer por ele? Você ganhou a vantagem narcísica de ter o argumento principal? Você, de repente, ganhou a vantagem egóica de ter sido o camarada que sabe mais? Porém, por outro lado, e a outra pessoa que ficou despedaçada naquilo no qual ela se segurava para conter os seus monstros e assombrações interiores? É nesse sentido, por exemplo, que a gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus ele não forçava a porta com todo aquele que se fechava para a mensagem de Jesus. O tempo todo, né? Às vezes os discípulos chamavam assim, mestre, eles se escandalizaram com a sua palavra. E aí Jesus dizia, olha, não se preocupe com isso. Toda a planta que meu pai não plantou não é minha. Em outras palavras, Jesus era fluxo. Não havia ali uma capacidade uma necessidade, eu diria, de ter que convencer, de ter que constranger, de ter que impor, de ter que enfiar goela dentro da situação. E é interessante como que isso, por vezes, são mecanismos instintivos da nossa própria parte, no modo como a gente lida com a realidade. E eu acho que aqui fica a descrição de um espírito, de uma mentalidade que nós somos convidados a exercitar a nossa própria consciência. Portanto, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Eu acho que esse acolhei, tudo isso remete a gente a uma reflexão. Ô Felipe, o que significa esse acolhei? Acolhei o que
é débil na fé, não todavia para discutir opiniões. A discussão, ela dificilmente cumpre o objetivo proposto no sentido de você passar qualquer mensagem que seja para o outro. A divergência de perspectiva, por vezes até, do modo como ela foi construída. Às vezes tem pessoas que desenvolveram perspectivas inconsistentes e incoerentes com a vida, mas não é porque ela é burra, não. É porque, de repente, ela precisou forjar aquela perspectiva como defesa em relação a acontecimentos traumáticos do passado. E ela, às vezes, no curso da vida, só não abaixou a guarda, com medo de que aquele cenário que outrora a traumatizou pudesse ressurgir novamente. E aí a gente, quando se depara com ela, a gente acha um absurdo, a gente acha aquilo dali algo extremamente crítico, quando na verdade a origem daquilo dali foi uma origem absurda, né? Foi uma origem absurda. Então, é a ideia do joio e do trigo, né? Do modo como a coisa já cresce com deformações, do modo como a gente vai crescendo com deformações e apresentando vida fora, comportamentos, impressões e concepções que para a gente é absolutamente normal e natural, mas é uma naturalidade que está em conformidade com a especificidade da minha própria história. Mas ela soa esquisita no modo como eu, às vezes, comunico isso para o grupo. Tem gente, ó, se você parar para pensar, não duvidaria que essa gente estivesse até aqui entre a gente, que no fundo pensa assim, velho, eu até concordo assim com o que está dizendo, mas eu não abro mão de ser dessa forma assim, porque esse cara aí que está falando não passou pelo que eu passei, né? Ou não passa pelo que eu passo, né? Ele não passa pelo que eu passo, então, meu irmão, cada um na sua e vamos embora. E é o que no fundo o sujeito pensa, porque o trauma criado, ele gera uma disposição reativa do sujeito andar com a guarda em riste para não permitir que aquele cenário doloroso se reproduza na vida dele. Endurecimento, né? Você está entendendo? Endurece, ele fica. Se meu amigo, para quebrar essas formações defensivas que se escondem por trás de apologias ferrenhas, concepções endurecidas, petrificadas, só a fé. Só a fé. E aí, diz já Paulo lá em Efésios, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Do sujeito sair da própria trincheira cavada que ele entrou para se proteger desse mundo de luta, de guerra, onde um come o outro, e o sujeito botar a cabeça para fora e começar a andar com o corpo de fora livre, meu caro, isso só Papai do Céu. Só Papai do Céu. Portanto, acolher o débil na fé não é necessariamente concordar com o débil na fé, né? Você não precisa ser aquele sujeito passivo, pois é, do tipo, deixa disso, né? Gente, durante um bom tempo, e que inclusive isso hoje justifica muito do reacionarismo da direita, porque eles carregam a pressuposição que os radicais da esquerda, eles caminham com essa concepção idealizada dos vitimados pela sociedade e que são eternos coitados que a gente tem que ter pena e não pode aplicar sobre eles nenhum tipo de juízo.
E aí isso começa a criar uma divisão, porque por um lado aí isso abre margens para quem é radical da direita exacerbar naquilo que seja a concepção de juízo, e leva os radicais de esquerda a combaterem essa radicalização, exacerbando a sua concepção de acolhimento. E aí cada qual no seu respectivo extremo vai dando para o extremo oposto a razão de a guerra continuar para o resto da vida. Né? Porque, na verdade, a coisa está sendo discutida nos seus respectivos extremos. Então, nós não estamos falando de extremos aqui, nós estamos falando... Felipe, acolher um débil na fé, isso quer dizer que eu tenho que chamar ele para morar na minha casa? Isso quer dizer que eu tenho que conviver com ele assim, sempre sorridente? É porque as nossas interpretações, elas tendem a ser muito polarizadas, né? Ou é 8 ou é 80, né? Porque não existe alma, né? Não existe alma saudável se você caminha por um caminho de exagero e de radicalismo. Acolher o que é débil na fé é muito mais uma disposição de não confrontar do que uma omissão de se anular para conviver e com isso demonstrar que você sabe acolher. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A disposição de não confrontar é saber que boa parte das vezes o confronto ele não vai operar a finalidade pretendida. Aí com isso Felipe está dizendo que nunca se deve confrontar? Não. Embora o confronto seja a alternativa que a gente acaba selecionando na maioria das vezes. E a grande verdade é que esse acolhimento do débil na fé, ele é um acolhimento que se faz como uma abertura de possibilidade para discipular a pessoa muito mais com um exemplo do que com um discurso. Por isso é que Paulo diz aqui que não, porém, para discutir opiniões. Porque parece que a gente também só polariza a nossa ideia do que seja influenciar, convencendo e tirando os argumentos da pessoa. Não, convive. Olha, eu vejo muito disso, às vezes, no casamento. Agora, também eu entendo que há que se ter o cuidado de esse convívio não os tornar piores também. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Tem que ver a que custo isso. Conversações com Isso não é por isso que a grande verdade, Marcão, é que nós precisamos delinear aqui uma linha onde a gente, por um lado, não justifique o afastamento total e, por outro lado, a gente não faça também aqui a apologia pela proximidade forçada, entende? Esse contexto aqui sobre o acolher os débeis na fé tem a ver com aquelas pessoas que, de uma certa forma, elas possuem uma certa convergência de consciência, mas elas possuem uma debilidade de compreensão no modo como elas leem e interpretam determinados valores, determinadas prerrogativas. Eu creio que é uma coisa diferente de você simplesmente se envolver num grupo já presente, onde a disposição, onde o acordo, onde a finalidade é outra totalmente diferente, e você conviver ali com pretensões de influenciar. Aí realmente deve-se ter atenção nesse sentido, para que você, com o conteúdo que carrega, não se deixe levar por aquilo que já está estabelecido naquele grupo ali formado. Mas agora, por exemplo, eu digo de nós já sermos um grupo formado,
e a gente não tem a disponibilidade de acolher, de agregar, você entendeu? Pessoas que notoriamente destoem de determinadas situações. Por exemplo, nós tivemos aqui um comandante, né, da Enterprise, né? Isso, o comandante da Enterprise aqui. Isso, que. Capitão Kirk? Isso! Eu não vi esse O Capitão Kirk. Sério? Não conheceu o Capitão Não Kirk? conheci o Capitão Kirk. Você conheceu? Não. Foi no período que eu estava afastado. Isso, o comandante da Enterprise, que a gente procurou acolher da melhor maneira possível, salvo até ele se demonstrar totalmente impermeável, e inclusive com o desejo de querer apresentar uma filosofia interplanetária que, na verdade, não agrega em absolutamente nada, conforme o Evangelho, você entendeu? Agora, a disposição é acolher, entendeu? E aí a gente fica entre a debilidade da fé e pelo menos uma decisão que o sujeito já tomou relativo ao que ele crê e ao que ele estabelece como a pedra fundamental do que norteia a concepção dele das coisas, dos quais ele passeia muito mais entre as pessoas em torno do Evangelho e da Bíblia para extrair vantagens financeiras do que alguma entrega sincera, porque a convicção dele está em ser abduzido, né? Está sendo levado. Capitão Kirk está aguardando aí Teletransporte. Está aguardando ser levado. E aí, enfim. Mas aí vamos continuar lendo o capítulo, que eu acho que de repente dá até para a gente ir tendo uma noção do ponto a se chegar. Crê que tudo pode comer. Para pensar no seguinte: Cristo como tendo sido a pedra fundamental. Cristo como a pedra fundamental. Crê que tudo pode comer, mas o débil... Interessante, né? Paulo já categoriza ele. Paulo já categoriza como débil. Paulo já fala que ele é débil. Mas o débil come legumes. Mas o débil, ele come legumes. Agora, é interessante. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Entenda que aí nós estamos na casa da periferia, né? Nós estamos falando daquilo que alimenta esse casulo aqui, que tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade, ele tem início, meio e fim. E é um corpo corruptível que vai ser transformado em incorruptibilidade. Ora, isso não nos dá margem para então abraçar os extremos de depreciar e abreviar a vida e a operação desse corpo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma responsabilidade. Agora, o que Paulo está querendo dizer é que muitas vezes a gente atribui essencialidade ao que é periférico, né? E tá aí coisas que a gente precisa trabalhar numa linha de flexibilidade, uma vez que Cristo seja o centro. Você olha, eu conheço pessoas veganas, numa boa. Eu não entro no mérito da questão em relação ao que eu como, tudo. Ela até sugere livros assim interessantes, dos quais alguns deles estão na minha filazinha lá para ler, porque eu particularmente me abro para entender e para ler. Mas a gente convive bem, são coisas assim que a gente convive bem, base de soja e tudo mais, e com sabores similares às carnes que a gente come no dia a dia.
Então, beleza. Esses daí, poxa, a gente convive bem. Embora estejamos moldados em panoramas habituais de certos comportamentos do dia a dia de forma diferente, a gente consegue falar uma linguagem comum que nos une e não que nos divide, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia, né? Não tem. Tem muita gente religiosa. Por exemplo, nossa amiga Valquíria aqui já consagrou o sábado durante muito tempo, né, minha amiga? Hoje, por exemplo, graças a Deus a reunião é aos domingos, né? Para você continuar preservando o sábado. Não, tem gente, né? Que o domingo é o dia do Senhor. Isso, domingo é o dia do Senhor. Mas você era adventista? Era. A minha primeira esposa era adventista, a família dela toda era adventista. Eu era o único errado do estado. Guardava o sábado. Família. Sábado pra você era precioso, né? Pô, cara, no dia das bordas, né? Desculpa. Coloca na gravação. Aí vem, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Tá aí uma outra coisa que eu acho interessante em Paulo, né? Cada um tem a sua opinião definida. Eu acho que o que é importante é você estar em paz com aquilo que questiona na sua própria consciência, né? Porque eu acho que o perigo é a disposição do sujeito que não tem nada definido na própria consciência e caminha de modo a procurar sempre definições dos quais ele venha a se atrelar e terceirizar a pacificação da consciência dele, né? Então, vai tudo pela onda da moda. Se a moda agora é comer legume, aí ele passa a comer legume. Se a onda agora já liberou para comer carne, então ele come carne. Se a onda agora é a gente consagrar o dia de domingo, é o dia de domingo. Se a onda agora é não ter nenhum dia da semana, é nenhum dia da semana. Esses daí, eu acho que carregam uma disposição muito mais perigosa do ponto de vista espiritual e existencial do que aquele que tenha a opinião bem definida em sua própria mente. Isso, Paulo não está falando só apenas de coisas tangíveis, não é isso? Guarda sábado, mas também do intangível, daquilo que você entende como vida, correto? Ok, correto. E meu amigo, eu diria para você que tudo aquilo que não se faça essencial à vida, porque essas coisas elas precisam exercer uma hierarquia dentro da gente. Eu acho que inclusive um dos nossos gravíssimos problemas de comunicação é quando a gente inverte o peso e a medida das coisas, tratando aquilo que é essencial como se fosse importante e dando ar de essencial àquilo que na verdade é trivial e é uma coisa que cada um opera de uma determinada forma. E é a volúpia inquisitiva, condenatória, controladora e birrenta, né? Na medida em que se coloca na direção de querer discutir, de querer altercar em relação àquele tema, é que denuncia um espírito inadequado com o espírito do Evangelho. Com o espírito do Evangelho. Por exemplo, se você vai estabelecer um relacionamento com uma pessoa, você vai tendo que... Assim, se você achar uma pessoa com convergência total com o modo como você sente e percebe a vida, o nome disso é simbiose.
Isso é mais raro de acontecer do que ganhar na loteria. Ganhar na loteria você ainda tem uma probabilidade muito maior do que entrar num estado simbiótico, existencial e afetivo na relação com uma pessoa. Eu gostaria até de conhecer casos assim, porque é interessante para você estudar, para você ver. Né? Então, o sujeito sente aqui, o outro sente lá, meu irmão, deve estar os dois, deu vontade de cagar, tem que ter 2 manhãs. É tudo uma sintonia, uma sincronicidade, mas na maioria das vezes, né? Você vai perceber diferenças de ritmos, diferenças de prioridade, diferenças de tonalidade, diferenças de modo, diferenças até de crenças e de convicções, que aí nós estamos no campo total do subjetivo. Você vai tendo que ir discernir se a discrepância existente ela viola aquilo que você já detectou em você como essencial. Se não viola, se possui uma convergência mínima com o núcleo principal, então as demais, é isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7, de que o marido é santificado no convívio com a esposa crente e a esposa é santificada no convívio com o marido crente, porque tem coisas que o convívio ele lapida, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para você influenciar para uma direção, quanto para outra. Para ser influenciado. Né? Para ser influenciado. Agora, tudo isso, no final das contas, ele vai demonstrar também a consistência daquilo que está no coração de cada um. Né? Lembra daquela mensagem, se é palha, se é ouro, se é feno, né? A consistência daquilo é o que vai se evidenciar. Porque a convivência, ela é uma forma de se trabalhar e eu creio que uma pessoa com predisposição para a vida e para o bem, com o tempo ela pode se ver inspirada, aí se abrindo, aí se repensando e aí colocando o pé na direção do que ela, observando na sua experiência, ela constate como sendo alguma coisa que pode ter valia para ela. Né? E isso às vezes naturalmente, e isso em boa parte das vezes até inconscientemente. Sem você ficar falando. Sem você ficar falando. Se você ficar falando, pior. Aí é pior, porque aí por vezes você vai dando a ideia de que a parceira que está com você não tem capacidade de uma autoavaliação, né? Não tem capacidade de andar com as próprias pernas, não tem um senso crítico próprio. E aí até se uma pessoa comprar o barulho de permanecer com a outra, que a cada passo que ela dá vem uma crítica, isso também já é uma denúncia de uma mentalidade adoecida, porque é uma pessoa que praticamente não tem um eu, né? Um eu que define, que decide, né? Mas então vamos lá. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o próprio Senhor está em pé ou cai. Para o próprio Senhor está em pé ou cai. Né? Quantos de nós já nutriu o desejo de que o outro caísse para provar as suas próprias certezas? Para ter aquele desfrute do orgulho e do narcisismo do tipo, cara, eu tenho razão. Eu vou começar por mim mesmo. Eu muitas vezes já tive assim, esse desejo que eu venho trazendo para a consciência de modo a eu substituir essa reação pelo sentimento de misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, vai dar ruim. Se der bom, não vou não, obrigado. Se der bom, eu vou sentar e vou aprender. O que está aí agora? De tudo que eu já vi, é um tipo de disposição que vai dar ruim. Mas é um ruim que não acontece na forma e nem no tempo do que a gente gostaria. Né? Então, eu acho que é até uma comunicação da própria vida que não entra para alimentar o nosso próprio senso de justiça.
que está sempre exigindo vingança ou está sempre exigindo uma certa articulação das coisas para confirmar as nossas próprias certezas. E aí vem, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Então não interessa a mim se está em pé ou cai, isso é para o Senhor. Cabe a mim não desejar essa pessoa ficar em pé ou caído. Né? Qual o desejo, assim, a satisfação mórbida que muitas pessoas têm de virar e dizer: eu não te falei? Te falei, velho. Ah, tô aqui, ó, tem um pão te avisando, não houve o profeta, velho. A gente tem um desejo aí, né? Dá uma satisfação narcísica. Esse é o legítimo acusador, né? E, tá sempre a costas. esse aí, né, com aquele desejo do camarada vir com o rabinho entre as pernas, com o marido embaixo e dizer: você tinha razão. Nossa, é surdo, né? Acaba respirando. É isso. Aquela Só entrada Aquela balançada de cabeça assim, ó. São um orgasmo poético. Dá uma encostada na voz. Isso. Não, mas você vê, esses movimentos, eles estão na gente. Se você for parar para pensar, se só o outro lá tropeçou e você... Como é que é, Marcão? Isso aconteceu comigo essa semana. Essa semana mesmo aconteceu isso comigo. Aí. Uma pessoa que trabalhava comigo num outro projeto e ela foi desligada. Mas eu não senti prazer em ela ter sido desligada. Mas tudo que eu passei, tudo que eu vi, eu já tinha alertado as pessoas: olha, vai dar problema. Vocês vão ter problema com essa pessoa, que é uma pessoa difícil de lidar. Aí aconteceu, tanto que vieram me chamar para conversar, porque no desligamento dela, ela foi chamada para conversar, ela despejou um monte de coisa que não era verdade. Ele ia perguntar para mim se era isso mesmo ou não. Eu falei: olha, não passei nenhuma situação de discriminação, não vi nenhum colega passar por isso. Agora eu vou dizer uma coisa: eu tive problema com ela de relacionamento, sim. E não é uma pessoa fácil de lidar. Eu também não sou, mas ela é menos intragável do que eu. Inclusive, se auto-vitimizava para mim, né? Falava: você fala assim porque eu sou mulher. Eu falei: não, a sua sorte é porque você é mulher. Porque se você fosse homem, a ação seria bem diferente. Então, eu nunca tive problema de trabalhar com mulher, ter chefe mulher, nada disso. Aliás, eu gosto muito de mulher. Agora, mulher como você, eu prefiro estar bem distante. E eu falei isso para a pessoa, para a coordenadora. Falei: você tirou as dúvidas que eu tinha. E realmente, eu percebi que não era bem assim como a coisa estava sendo cantada para mim. Te disse. Fez agora. Ele acabou de fez 2 vezes, né? Esse contar quando tem aquela assim, né? Tipo... Esse é inevitável, né? Vamos combinar. A Vânia. Agora, a gente de vez em quando, isso está aí, e daí a esse movimento ser o fomento, né, de uma construção egóica e narcísica, e daí isso ser uma expressão e uma forma até de acolhimento, essa linha não é subjetiva. O fato é que quando Paulo diz aqui, né, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas aí vem ele: mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Que é no fundo para a gente entender a verdade, mas não ficar torcendo para o tropeço de ninguém. Né? Porque essas disposições é que inserem dentro da gente disposições e mecanismos de disputa, de competição, de divisão, de altercação, né? E de movimentos que, na verdade, vão produzindo um anti-evangelho dentro da gente. Né? E aí ele vem: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz.
E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus na sua fome. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu que desprezas o teu? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Portanto, aqui, Paulo, se vocês pararem para observar, ele se utilizou, até o Bruno fez a pergunta se também coisas mais subjetivas também entrariam nessa reflexão, mas se a gente for parar para meditar nesse trecho do que Paulo fala, ele propositalmente ele se vale muito mais, são de comportamentos estereotipadamente religiosos, e que ele extrai da religiosidade da época dele, que é quem define dia, que é quem não define, que é quem define o que vai comer, o que não vai comer. Ou seja, se a gente for pegar as dinâmicas estereotipadamente religiosas do nosso tempo, a gente então vai falar quem é que define o lugar que vai, o lugar que não vai, o que o sujeito come, o que ele não come, as palavras que ele fala, as palavras que ele não fala, se ele define dia, isso eu acho até uma coisa vigente, se ele não definir dia, algumas coisas ainda são compatíveis, mas a gente, pela vivência até que muitos aqui já tiveram, a gente poderia tornar essa lista até um pouco mais extensa, do modo como a gente estabelece a periferia como sendo a essencialidade do que define a conexão de uma pessoa com Deus. Portanto, eu acho que nós estamos aí diante de um parâmetro que precisa ser colocado em segundo plano diante de uma percepção que naquilo em que o sujeito se enxerga, isso se torne mais premente e mais importante do que o modo como você define a trajetória do outro. Essa preocupação de que se o outro está conectado ou não com Deus, a partir do que ele faz, principalmente se valendo desses comportamentos estereotipados pela religião, é uma neurose que acomete muito dos que passaram pelo meio religioso. E inclusive entorpece a percepção no modo como o sujeito estabelece parâmetros para discernir a pessoa com quem ele está e com quem ele está caminhando. Porque a gente pega adereços periféricos para atribuir qualidade à pessoa, quando na verdade, no que diz respeito ao coração, isso não interfere em absolutamente nada na conexão daquela pessoa com Deus. Porque se ela está em pé para o Senhor, se ela caía para o Senhor, e isso não diz respeito a gente. E isso não diz respeito a gente. Portanto, os frutos de vida, os frutos do Espírito, e que se transformam na forma de manifestações de bondade, de longo ânimo, de disposição para a fidelidade, de atitude em fé, de botar o pé e crer, de um trabalho processual, porém de tentar se trabalhar e estar presente nessa disposição,
tudo isso carrega uma contribuição onde, por observação, a gente pode constatar um caminhar de um discipulado, mas ainda assim com discernimento, com cautela. Porque naquilo em que a pessoa ainda possui certas convicções e uma opinião formada, como que emprestando a ela propriedade, mas numa coisa em que você vê por outro ângulo, isso dificilmente é uma coisa que você vai desconstruir ou vai confrontar pela via da argumentação, né? Essa questão de conviver, aí tudo isso vai depender de outros contextos que se apliquem, né? Mas eu acho que numa disposição mais aberta, a gente deveria estar apto para acolher, desde que da parte daqui houvesse uma disposição para não confrontar, né? E para não promover uma altercação de opiniões, é que a recíproca seja verdadeira. De que a pessoa também lá do outro lado, vendo certas diferenças em você, não queira impor sobre você a própria perspectiva dela. Ora, se esse tipo de disposição minimamente estiver assentada, eu creio que isso permite uma aproximação para uma convivência mínima. Do contrário, a gente está sempre apto para acolher, mas isso não quer dizer necessariamente concordar. Isso só está trazendo uma mensagem para não haver condenação, sentenciamento, que no nosso coração já antecipa a divisão de joio e trigo, e já coloque um numa qualificação e você numa outra, porque esse... A gente foi condicionado a isso, né, Felipe? Esse engano de presunção e de soberba, ele é sutil no modo como ele se forma dentro da gente. Ele é sutil. E pelo modo como você desqualifica o outro, isso gera em você uma falsa impressão de validação nas suas próprias crenças, né? É como se você olhasse de cima, olhasse de uma outra forma, e é isso que o Evangelho ele vem desconstruindo, né? Inclusive é essa presunção que é perigosíssima. E uma vez essa presunção se fazendo política pública, se fazendo cultura no meio do grupo, aí entra aquelas confrontações que Jesus falava lá com os escribas e fariseus. Vocês já pararam para pensar? Porque havia muitas viúvas famintas na época da extrema fome de Israel. Mas por que foi justamente uma viúva pagã de Sarepta que foi assistida por Elias? Aí vira Jesus e fala, havia muitos leprosos na época de Eliseu. Mas por que o único que foi curado foi Naamã, o Ciro? Porque quando se instala a presunção que, independente de uma autorrevisão, e inclusive partilhando de uma total falta de consciência de si mesmo, abraça a certeza de que eu sou filho de Abraão e não tem ninguém que me tire essa credencial, né? Acabou. Deus é marginal. Isso. Pronto, a gente fica aborrecido de Deus abençoar quem está de fora do grupo dos iluminados. Você entendeu? A gente fica com uma raiva. Isso é um tipo de notícia que não tem circulação. É preciso ficar sustentando aquele grupo sempre com renovados testemunhos de que alguém dentro do grupo teve algum lance bem sucedido para fomentar aquela ilusão de que quem caminha com a gente aqui é só sucesso. Porque com a gente aqui, como a gente tem as costas quentes, entendeu? Fazemos parte do grupo dos iluminados, então a gente é só a ladeira acima. E principalmente não poder demonstrar fraqueza, né? Que é quase um pecado imperdoável. Exato. Demonstrar que você está passando por uma situação que para aquele grupo é considerada abominável, você está totalmente fora da perspectiva. É isso aí. É isso você aí. se torna marginal. Você se torna assim como marginal. Deus. Você se torna porque você acaba virando uma espécie de vírus. Sim.
E que pode produzir efeito contágio, que eles têm que inocular aquilo dali da melhor maneira possível, né? Jesus falou, né, que eles eram escravos, que sobre aquilo que eles eram vencidos, eles se tornavam escravos. E escravos daqueles costumes. Engraçado que essa semana eu passei por uma situação, na verdade eu tenho passado uma situação bem difícil financeira, né? Porque E eu tenho irmãos que são da Universal. Tem 3 irmãos que são da Universal há muitos anos. Uma tem pouco tempo. Ela sempre ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. E ela acreditou aí no último tempo que ela fez um sacrifício. E esse sacrifício gerou para ela esse sucesso que teoricamente ela está tendo agora. E aí ela falando para mim, ela me chama de Joãozinho, sobe no altar, vai no altar, faz o teu sacrifício. Olha, eu te dou a minha palavra, eu duvido que Deus não vai te honrar se você não subir naquele altar. Você vai, olha, eu falo por minha vida. Aí ela usou um termo meio assim, tipo assim, que eu morra se Deus não fizer, não sei o que, se Deus não honrar. Aí eu falei com ela assim, pois bem, menina. Eu falei assim, que Deus me leve então, porque o Deus que eu conheço não é esse Deus. Eu falei assim, o Deus que eu conheço não é esse Deus desse altar, não é o Deus desse sacrifício. E a minha fé é que Ele está comigo e eu não preciso fazer esse sacrifício. Eu falei assim, mas eu respeito a sua fé. Eu falei, eu respeito a sua fé, se você está bem, você está feliz, amém. Mas se depender disso, para eu ser servo de Deus, filho de Deus, eu jamais vou fazer um negócio desse, porque eu conheço meu Deus. Deus não pede isso da gente. Eu falei, mas eu respeito a fé de vocês, que eles estão lá, têm a vida deles, né? Então eles se veem bem sucedidos, mas como esses filhos de Abraão, escravos. Eles são escravos do sistema, são escravos disso. Volta e meia eles têm que ficar sacrificando, eles têm que estar na obediência, porque qualquer coisinha que eles fazem ali na obediência, qualquer coisinha que eles fazem, vem a condenação. Será que é por causa disso ou aquilo outro? Então assim, eu entendo que hoje eu vivo na liberdade. Eu não tenho essas neuroses. E nem por isso eu deixo de sentir que Deus está comigo, pelo contrário. Muito da Ele está comigo em todo a tempo. igreja católica era Então, assim. mas eu tenho um respeito muito grande, não só por eles, como as pessoas que estão no sistema. É isso. Essa aceitação. É um olhar e é uma perspectiva que não vai resistir a muitas experiências que a vida pode oferecer para eles. Você vê, né? Muita coisa lá em Israel durou como certeza e como convicção só até o ano 70 depois de Cristo. Né? Inclusive, quando Jesus estava sendo crucificado, as mulheres estavam chorando e ele disse: não chorai por mim, ó filhas de Jerusalém, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se com lenho verde fazem isso, imagine com lenho seco. E o que Jesus estava fazendo menção? Jesus estava fazendo menção de uma eclosão que, do modo como a disposição que eles estavam alimentando ali, fatidicamente iria levar a coisa. Mas você não vê Jesus com aquele espírito do eu avisei, vocês estão pensando o quê? Parecia. Pelo contrário, você vê Jesus chorando ao entrar em Jerusalém. Se Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu tentei te acolher como uma galinha acolhe seus pintinhos, e vocês sempre desprezaram. Ou seja, dói para Deus ter que estabelecer a cura pela via. Jesus ainda disse para aquelas mulheres: bem-aventuradas serão aquelas que não tiverem filhos e que não estarão amamentando naquele tempo. Porque aí você para ler a história, quando houve a invasão, cara, os romanos, eles tinham fama e faziam jus à fama, As torturas que eram feitas, tanto que foi
a invasão que deu ensejo para o suicídio coletivo de Massada. Já ouviram lá a história de Massada, que o grupo remanescente fugiu para Massada, extremo sul de Israel, onde tinha uma fortaleza também construída por Herodes, e ficaram ali, passaram 7 anos, e os romanos fazendo sítio ali, até que eles, sendo insistentes da forma como são, e conseguiram, naquele tempo todo, produzir e encontrar um ingresso. Quando eles entraram, o pessoal que estava dentro de Massada, eles pensaram o seguinte: ó, vocês sabem como é que são os romanos, mano. Eles vão entrar aqui, meu irmão, estuprando criança na frente da mãe, estuprando mãe, matando da pior maneira. Eles chegavam para arregaçar. Eu assim, não, a gente não vai querer passar por isso. Então, todo mundo se matou, mano. Todo mundo. Uma quantidade aí de o quê? Mais 600 ou mais pessoas, entendeu? Um suicídio em massa, né, de Massada. Né? E foi aí que o templo de Jerusalém foi destruído, né? Foi uma coisa horrorosa, né? Então, quer dizer, tem mentalidades que não conseguem resistir aos eventos e aos acontecimentos da própria vida. A pessoa bate o pé com certeza e que você vê, cara, o caminho não é o do argumento. O argumento vai gerar divisão, vai gerar altercação e vai gerar, inclusive, uma má disposição dessa pessoa em relação à própria verdade, né? Então, é aquele tipo de coisa, eu achei muito plausível, né? Que você coloca, você, olha, eu agradeço, entendo até que a recomendação de vocês é uma forma de me querer bem, afinal de contas, vocês vivenciaram como algo positivo na vida de vocês, né? Mas eu, particularmente, não vejo dessa forma, entendeu? Eu opero de uma outra maneira. E olha, pacificado, hein? Não, de boa mesmo. De boa. Eu falei assim, eu sei que a sua colocação é uma colocação de amor. Eu sei que você me ama, você quer algo melhor para mim, mas eu não consigo mais viver dessa forma. Eu já passei por muita coisa, você sabe. Mas, pô, fico feliz. Vocês estão bem. É isso aí. Ele só olha por mim, eu falei, continua olhando por mim, que vai dar tudo certo. E que vai. E a gente vai caminhando, eu acho que isso é uma colher débil na fé. Por que pessoas assim são débeis na fé? Porque elas chamam de fé justamente o que fé não é. Porque se você precisa de fazer algo, de algum sacrifício, se você precisa criar alguma penalização, algum peso, isso, na verdade, é um rito psicológico. Isso não é fé. Fé é justamente você não precisar e crer que vai. Porque o que a sua culpa exige? A nossa culpa, ela exige punição. Né? Ela exige que você coma cocô, ela exige que você passe por aperto. Né? Tá sempre no moinho. Isso, pelo moinho. É isso que a nossa culpa exige, não exige? E aí, você não se permitir a isso e se ver perdoado. Isso só pela fé. E o sujeito não ficar cínico só pela fé. Né? O que o nosso medo exige? Nosso medo exige que você não saia de casa, que você não faça nada, que você viva em função de se proteger. E aí, você sair. Então, quer dizer que ficar em casa é fé? Não, e aí você crê. E a fé não é sentida. E a fé não é sentida. E há muitas mensagens na própria Bíblia que nos ensinam isso. No Velho Testamento, Jesus falando a respeito de sacrifícios, de bois e touros, que a gente pode trazer à luz com os sacrifícios que a gente chama de sacrifícios hoje. Tu vê lá, Jesus falou 1 milhão de vezes no Velho Testamento, os profetas em nome de Deus falando com o povo sobre isso. Você entende aquilo. Eu consigo absorver e entender aquilo de uma forma como está sendo explicado aqui. A gente pensa, né, que deixar de sacrificar algo para se sentir perdoado, a gente pensa que isso é o caminho mais fácil. Mas não. Isso é contra a nossa psicologia mais básica.
A nossa psicologia, ela exige sacrifício. Tem que ver, né? É. Tem que ver a razão pela qual Tem que tangibilizar. Da oferta, Felipe. Algo para se segurar. Tem que ter algo para se segurar. Desculpa, a pergunta. Você já está dando A noção. fé seria uma luz para se enxergar a graça, pela qual se enxerga a graça. Porque pela fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Existem coisas que não se veem, né? Que a graça de Deus, o Evangelho, isso não é visível, né? Deus é invisível de propósito. Não, Nesse sentido, a fé, então, é a luz que é a traz a... É a porta. Eu digo luz porque a luz é isso, né? O que permite a gente enxergar. Isso aí, é a chave. Então, ela é a chave que então Deus acessa. é muito mais. Porque a graça, ela opera na contramão da nossa psicologia básica. Então, só pela fé para você reconhecer a graça no dia a dia Isso da sua vida. é só o acaso, né? Isso. Bem-aventurança da sua vida, a aventurança da sua vida. Isso. Engraçado que assim, eu gosto de pegar nessa parte que você está falando nesse capítulo 8 de João, quando Jesus, que eles falavam que eles se achavam filhos de Abraão, eles se achavam ali, né, elite. E Jesus condenou falando assim, olha, aquilo que o homem é dominado, ele se torna escravo. Então ele dizia assim, vocês são escravos dos costumes, da lei, de tudo aí, dessa coisa que vocês colocaram com Abraão. Aí eu pego o exemplo desses meus irmãos, por exemplo, assim, você está vivendo uma liberdade. Ela, um tempo atrás, ela não estava na igreja. E aí, uma vez que você se sacrificou, por exemplo, financeiramente, você lá foi subir no altar, você vai começar a fazer uma série outras de prisões, de cadeias na sua vida, que daqui a pouco você vai se tornar infeliz, porque você não é mais livre. Assim como você ficou ali obrigado a fazer aquele sacrifício, quando as coisas não estiverem bem, você vai ter que... porque eu não estou sacrificando. E aí, quando as coisas não estiverem bem também em outra área da sua vida, é porque eu não estou fazendo isso. Você fica submisso ao que é falado, ao que é colocado. Então, não há liberdade, não há vida. Você vive numa situação de medo, o tempo inteiro. A psicologia mais básica, ela diz que você tem que ir lá no altar primeiro fazer a oferta. É isso aí, não. Isso. Vai lá e ter com o teu irmão, né? Porque isso é psicologicamente razoável, você entendeu? Operar na não necessidade disso, aí é que entra a fé. É uma decisão em fé. Por isso que os legalistas, principalmente da época de Paulo, banalizavam o que Paulo falava. Eu disse, então é fácil. Então pecaremos nós para que... Né? Vamos pecar então, porque agora, né, se a graça é isso, porque aí eles já operam pela iniciativa do cinismo. Por isso que eu digo que a fé equilibra. É um gesto de fé que você faz, não para você abraçar o extremo oposto do modo também como opera a nossa psicologia básica, né? Que é ou no 8 ou no 80. A fé, ela te permite sair do 8 sem ir para o 80. Ela te coloca perdoado, sem que com isso você fique cínico, para ampliar ainda mais o seu quadro de erros. Outra dimensão, né? É outra dimensão. É uma outra via, né? Do modo como a nossa subjetividade pode se constituir. Portanto, acolhei, eu acho que foi até um bom exemplo, o que o Júnior trouxe para a gente, de você acolher sem altercar opiniões, porque a altercação de opiniões, ela expressa muito mais a nossa própria debilidade na fé do que a pacificação de um compromisso pessoal com Deus e que, enxergando a limitação do outro, procura estabelecer o melhor convívio possível, sem fazer disso a razão do que nos separa, do que nos difere, acolhendo com isso indícios para a superioridade e para a soberba do nosso coração, que é o que promove diferenciações.
Porque se está em pé, é para o Senhor que está em pé, se cai, é para o Senhor que cai, de modo que, se você entende ter visto a luz, se você entende ter visto a luz, de maneira digna, com a luz que você pressupõe ter alcançado. Porque foi até o que certos fariseus perguntaram para Jesus: e nós, mestre, nós também pecamos? E aí Jesus respondeu: se vós não vissem, não enxergassem, pecado nenhum teria. Mas porque vós dizeis, nós vemos, então a isso existe o vosso pecado. Né? Então, para cada um que pressupõe ver, que você não tome aquilo que você vê como ocasião para se diferenciar e estabelecer superioridades entre você e o seu próximo. Que você tome isso como uma consciência de temor e tremor sobre você. Meu Deus, me ajude a caminhar de maneira conscienciosa por aquilo que eu reputo que eu vejo. Né? Porque ver, ele traz ônus. Né? Que eu caminhe de maneira digna, de acordo com aquilo que eu vejo. No mais, o outro é com o Papai do Céu. Né? É isso aí, gente boa. Vamos então orar. Vamos